Olá pessoal, voltamos com mais uma questão, agora da prova do Enem 2018. É uma questão sobre relações e funções. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F é igual a km sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, M e R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades das forças A, B e C que a Terra exerce sobre os satélites. As intensidades de FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem qual relação? Bem, pessoal, então como nós vimos no enunciado, né, a gente tem o gráfico, onde estão representados três pontos, cada um representando um satélite, e esse gráfico a gente tem o raio, né, em que esse satélite, a órbita desse satélite, né, da Terra, está fazendo ao redor da Terra, né? O raio então é a distância do satélite até a Terra e a massa do satélite. Tá? Então daqui a gente tem as seguintes informações. As massas, né, do satélite são as projeções no eixo horizontal, no eixo das abscissas. Né? Então a gente sabe que os satélites A e C têm massas iguais, enquanto a massa do satélite B é maior que as outras duas. E o raio é a projeção no eixo vertical, o eixo das ordenadas. Então, se a gente projeta os pontos A e B, tem a mesma projeção, então seus raios são iguais, enquanto o raio de C é maior. Tá bom? Então, a gente precisa colocar as forças gravitacionais desses três satélites em ordem, né? Saber quem é maior, quem é menor, se tem forças iguais, enfim. E as forças, a gente sabe do enunciado, que a força gravitacional é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Bom, vamos começar pelas massas iguais. Né? Se as massas de A e C são iguais, bom, quando a gente tem dois números, né, iguais, se a gente multiplica por um mesmo número, então se eu multiplico os dois por K, eles permanecem iguais. Tá? Então se as massas são iguais, eu sei que K vezes a massa de A é igual a K vezes a massa de C, né, já que essas duas massas são iguais. Bom, aí eu vou pegar esses números e vou dividir pelos raios dos satélites. Então agora eu vou querer comparar. Eu vou pegar essa massa, né, de A multiplicado por K e vou dividir pelo raio do satélite A. E vou pegar esse produto, K vezes a massa do satélite C, e vou dividir pelo raio do satélite C. Vamos comparar essas duas razões agora. Então veja, nós sabemos que esses numeradores são iguais. Bom, agora, e os denominadores? Então, se eu comparar aqui, ó, o raio de A é menor que o raio de C. Então, se eu peguei dois números iguais e dividir por números diferentes, os resultados serão diferentes. Né? Bom, quem é maior? Né? Então, como os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor é o quociente. Então, essa razão vai ser menor que essa, né? Bom, então eu achei a seguinte desigualdade. Essa razão nada mais é do que a força. Então eu já sei que a força correspondente ao satélite A é maior que a força correspondente ao satélite C. Né? Então se vocês voltarem lá no enunciado, vocês vão já conseguir descartar algumas das alternativas. Por exemplo, não é a alternativa A, porque na alternativa A fala que essas duas forças são iguais. Né? Tá? Então você tem que procurar a alternativa em que a força de C é menor que a força de A. A força de C vai ser menor que a força de A só na alternativa E. A gente já sabe que a alternativa correta é a E. Tá? Mas e se a gente quiser encontrar o resto da resposta? Né? Aqui eu encontrei a relação entre A e C. Agora vamos encontrar a relação entre A e B? Bom, então o que eu sei? Eu sei que os raios são de A e de B são iguais. Então se eu começar agora, eu vou fazer assim, 1 sobre o
raio de A, né, eu sei que é igual a 1 sobre o raio de B, né? Porque eu tenho essa igualdade, os raios são iguais, então os seus inversos também são iguais, né? Se eu inverter esse número, eu vou ter o mesmo resultado que o inverso desse número. Bom, agora se eu multiplicar, bom, as massas, ó, as massas são diferentes, né? A massa de A é menor que a massa de B, né? Então se eu pegar a massa de A é menor que a massa de B. Se eu multiplicar por uma constante positiva, se esse número K for um número positivo, eu mantenho essa desigualdade, tá? Então, K vezes a massa de A é menor que K vezes a massa de B. Bom, aí, se eu multiplicar esses dois por um número igual, ele vai continuar igual. Então, aqui eu vou ter a força de A e aqui eu vou ter a força de B, né? Bom, então a gente vai ter o quê? Que a força de A é menor que a força gravitacional do satélite B, né? Então, se eu pegar nessas duas condições, eu vou tirar o seguinte, né? Ó, das três forças A, B e C, eu sei que a C é a menor e a B é maior. Então, ó, a força de C é menor que a força de A, eu tenho essa informação nessa primeira inequação, que é menor que a força de B, né? Então, se a gente for lá no enunciado, volta lá, vocês vão ver qual é a alternativa correta, pessoal. Então vocês vão ver que essa desigualdade vai estar presente na alternativa E.